Então, vamos falar um pouquinho agora mais das propriedades das forças de atrito, né? Então, como eu já disse, tem a força de atrito que é estática, e aí a gente chama de força de atrito estática. Eu gosto de usar essa notação porque eu acho que ela é bem clara. E força de atrito cinética, que é a força de atrito cinética. Quando vocês olharem no livro, né, no Halliday, que é o nosso livro texto básico, tem os outros também, né? Em alguns casos existem notações um pouco diferentes, tá? Então, nesse caso aqui no livro do Halliday, a força de atrito estático, ela vai estar com a notação Fs. E a força de atrito cinético está com a notação F minúsculo K. Por que isso? Bom, porque quando foi feita a tradução do livro, a pessoa que fez a tradução manteve a mesma notação Fs e Fk do livro original em inglês, né? Então, isso aqui esse S vem de estático em inglês, esse K de cinético em inglês. Mas vejam, isso é só uma questão de notação. A gente sempre pode usar a notação que quiser, os nomes que quiser, desde que a gente saiba o que está fazendo. Qual que é a grande diferença entre atrito estático e atrito cinético? É essa palavra aqui, deslizamento entre as superfícies. Não é movimento, tá? Uma coisa que as pessoas confundem muito, que pode ser difícil de entender, é que é possível ter um problema em que a gente tem movimento, mas que não tem deslizamento. E se tem movimento sem deslizamento, então é atrito estático, não é cinético. Ah, como que é possível? Então, um exemplo bem simples até do nosso dia a dia é alguém caminhando, tá? Então, o que a pessoa faz quando caminha, tá? Então a pessoa quer se mover aqui para frente nessa orientação. Quando a pessoa caminha, ela põe um pé de apoio no chão, e o que essa pessoa faz com o pé de apoio, ela faz alguma força para trás no chão, tá? Ela tenta empurrar o chão para trás, e o chão responde com uma força de atrito que é para frente. Agora, numa situação ideal, quando a pessoa faz isso, ela não desliza o pé, né? Na verdade, o nosso pé de apoio, enquanto ele está ali no chão, a gente pode tirar uma foto dele, ele está instantaneamente parado ali. Ele está em repouso naquele momento que ele está pisando no chão. E como ele está em repouso e sem deslizar, tá? Essa seria uma força de atrito estático. E veja, num problema que ele tem movimento, porque a pessoa está caminhando para frente. Agora, como o pé não está deslizando, o atrito é estático. Isso é diferente, por exemplo, se a mesma pessoa for tentar fazer a mesma coisa, tentar caminhar de novo no chão, ela quer caminhar para frente aqui, mas alguém deixou cair água, por exemplo, ou água e óleo, alguma coisa assim, e essa superfície ficou escorregadia. E aí, quando a pessoa vai tentar fazer a mesma coisa, ela vai tentar caminhar e pôr uma força aqui para trás sobre o solo. O que acontece aqui? O atrito estático não é suficiente, a pessoa desliza, né, porque o atrito diminuiu por causa dessa mudança na superfície, e a pessoa desliza o pé, e aí a gente passa por um atrito cinético. E normalmente esse atrito cinético ele não é suficiente para fazer a pessoa caminhar, né? Muitas vezes o que vai acontecer, a pessoa acaba escorregando, o pé dela vai para trás e a pessoa pode cair, inclusive, no chão. Então vejam, isso agora é um atrito cinético, porque houve deslizamento, tá? Então vai existir alguma força também de atrito cinético, só que normalmente essa força aqui é menor do que a força de atrito estático e ela não é suficiente para fazer a pessoa executar o movimento de caminhada. Outro exemplo que é pertinente também, a gente não vai ver esses exemplos em detalhes, tá? Normalmente as situações que a gente vai analisar vão ser bem mais simples, mas eu acredito ser importante, pelo menos, dar um básico a respeito disso para vocês, porque são coisas que aparecem no dia a dia, que são importantes, o movimento de uma roda, por exemplo, uma roda de carro, uma roda, um pneu de carro, uma roda de bicicleta, seja lá o que for. Então, digamos que esse carro, a bicicleta está andando
nessa orientação para frente, né? Então a roda gira assim. E o que acontece é que instantaneamente, quando a roda está tocando o solo, nesse ponto de contato da roda com o solo, deixa eu botar uma outra cor aqui. No ponto de contato aqui da roda com o solo, ela está também instantaneamente parada. E ela está fazendo basicamente a mesma coisa, né? Então, ela está tentando fazer uma força para trás sobre o solo, né? Da mesma maneira que a pessoa que caminha tenta fazer uma força para trás. E a nossa resposta é uma força de atrito para frente. E na situação ideal, em que não existe deslizamento da roda sobre o solo de novo, isso é uma força de atrito estático. Se tiver deslizamento, a força de atrito vai ser cinética, né? Mas se não tiver deslizamento, é força de atrito estático. Então vejam, a palavra-chave aqui para distinguir uma coisa da outra é deslizamento, tá? Uma superfície, seja lá qual for, deslizando sobre outra. Se não tiver deslizamento, mesmo que exista movimento, e normalmente esse movimento que não tem deslizamento é quando tem alguma roda ou alguma coisa assim, tá? Um movimento um pouco mais complexo que a gente não vai analisar aqui. Normalmente nos nossos casos, dos problemas que vocês vão ter que resolver, sempre vão ser mais simples, mais fáceis de ver imediatamente se é atrito estático ou cinético. Agora, o que acontece com o atrito é, aqui eu peguei uma figura do livro, tá? Que ele mostra o módulo da força de atrito em relação ao tempo, né? Então aqui é o avanço do tempo e aqui é como se comporta a força de atrito. E o que esse gráfico está mostrando aqui, essa primeira parte, é a parte estática. Então aqui é a parte estática desse do atrito, tá? Então já vou estática, então a força de atrito estático. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, aquele exemplo da pessoa que coloca uma força sobre um objeto e ele permanece em repouso e a pessoa vai aumentando a força que ela faz. E a força de atrito estático vai aumentando como resposta. Então, isso aqui é o que a gente está vendo. A gente começa no zero para t igual a zero e a pessoa começa a fazer uma força pequena para tentar mover o objeto não se move, e a pessoa vai aumentando a força que ela faz, e a força de atrito estático vai aumentando em resposta. E ela aumenta até atingir um valor máximo. Tá? E a partir desse valor máximo, qualquer mudança para mais na força que a pessoa faz vai causar o deslizamento dessa coisa, e essa coisa vai deslizar e a gente vai passar para a parte de atrito cinético. Então, essa aqui é a parte cinética, força de atrito cinético. E a gente já vai ver com mais detalhe essas duas coisas, mas o que dá para ver de cara aqui, né, que eu vou ressaltar depois aqui, bom, essa força aqui ela aumenta ou diminui em resposta ao que a pessoa faz, enquanto que essa parte aqui cinética ela é aproximadamente constante, né? Ela está sempre oscilando aqui em torno de um mesmo valor, e por simplicidade a gente vai simplesmente dizer que isso aqui vai ser constante, vai ver uma expressão em que isso aqui é constante, não importando a velocidade do deslocamento, nem se existe aceleração ou não, tá? A gente vai simplificar bastante o problema e dizer essa é uma força constante, basta ter deslizamento, não importa se é rápido ou lento, e não importa se é acelerado ou não, que a força é constante. Seguindo, vamos ver então aqui em mais detalhe o atrito estático. Tá? Então, de novo, atrito estático, vamos supor, por simplicidade, que o objeto esteja sempre em repouso aqui, tá? Então, eu coloquei um objeto qualquer sobre o solo aqui, o chão, e eu estou fazendo, ou alguém está fazendo uma força que eu chamei de força externa aqui, sobre esse objeto. E o que é, e existe atrito aqui entre as superfícies, né? E por simplicidade a gente vai considerar o seguinte, não importa no momento a força que eu estou fazendo, eu coloquei alguns valores só para a gente calcular algumas coisas, mas ele sempre vai estar em repouso, ou seja, eu não consegui mover esse objeto ainda. E aí vamos ver
o que acontece nessa situação. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai seguir usando leis de Newton, tá? Então, vai ser a aplicação das leis de Newton e aplicar a lei de Newton é equacionamento de forças, né? Então, a gente tem que equacionar as forças no problema. Então, vamos olhar essa primeira situação. É o seguinte, eu estou fazendo, ou alguém está fazendo uma força de 10 newton para a direita. O objeto está em repouso. Então, sabendo isso, qual deve ser o somatório de forças que atuam sobre o objeto? Ou seja, qual é a força resultante que atua sobre esse objeto? Segundo a lei de Newton, é a força resultante é massa vezes aceleração. Não existe aceleração, né? A aceleração é nula. Sim. Portanto, a força resultante tem que ser nula. O que isso significa? Tem que existir uma força oposta. Uhum. Que força é essa? Repouso, não tem deslizamento, então é uma força de atrito estático, no caso, tá? Então, uma força de atrito estático. Então vamos ver, esse primeiro caso aqui. Se a força de atrito, se a força feita sobre o objeto é 10 newtons para a direita, então qual deve ser o módulo da força de atrito estático nesse momento? 10 newtons, exatamente, tá? Então, o módulo da força é 10 newtons para a esquerda. E, Uhum. lembrando aquilo que eu já mencionei antes, ao longo do plano, né? Então, a força de atrito, ela sempre aparece ao longo do plano. Então, ela só pode aparecer aqui para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, como a tentativa de movimento é para a direita, a força tenta empurrar, acelerar esse bloco para a direita, então a força de atrito aparece para a esquerda. Agora, se a gente, pô, eu não consegui mover esse objeto, estou fazendo 10 newtons, o que eu vou fazer? Vou aumentar a força. Eu aumentei a força para 20 newtons. Qual vai ser agora a força de atrito externa? A força de atrito estática, perdão. Também 20, tá? Então, veja, agora a força de atrito estática é também 20 newtons, de novo para a esquerda. E dá para ver que, bom, quando for 30 newtons, a força de atrito estática também vai ser 30 newtons. Então dá para ver aqui claramente o que está acontecendo, né? Quando a pessoa aumenta a força que ela faz, se o objeto permanece em repouso, ele não acelera, a força de atrito aumenta exatamente para compensar a força feita pela pessoa e manter esse objeto em repouso, né? E se a pessoa não estiver fazendo força nenhuma, ou seja, se a força externa for zero, qual que vai ser a força de atrito nesse momento? Nenhuma, exatamente, tá? Nenhuma força de atrito estático é igual a zero. Então, se a gente for colocar isso aqui num gráfico, né, eu vou colocar aqui um gráfico que é a força feita aqui por alguém sobre o objeto, e a força de atrito estático como resposta. A gente botar aqui as marcações 10, 20, 30, né? Então, isso aqui é 10, aqui é 30, aqui é 0, aqui é 10, 20, 30. O que a gente vai ver é basicamente uma linha reta, tá? Então, essa coisa aqui é 0 quando é 0, 10 quando é 10, 20 quando é 20, 30 quando é 30. Então, isso aqui é uma linha reta, tá? E se for ver, é essa parte do gráfico aqui, né? Essa parte do gráfico em que ocorre um crescimento que é basicamente linear, tá? A gente vai simplificar e dizer que é realmente sempre linear, então ela vai crescendo exatamente igual aqui, um para um, né? Então, se eu faço 10, eu recebo 10, se eu faço 20, eu recebo 20, 30, 30, 0, 0, e assim vai. Agora, uma coisa que uma pessoa pode imaginar é o seguinte, e se eu continuar aumentando a força que eu faço, né? Eu faço para 40, 50, 60, seja lá quanto for, essa força vai continuar aumentando? E a resposta é, ela vai continuar aumentando, a força de atrito estática ela vai continuar aumentando até algum limite máximo, porque ela não pode crescer indefinidamente, né? Existe algum limite sempre para as coisas. Então, o que a gente vai ver aqui, a gente vai continuar assim até chegar em algum ponto, e esse valor máximo ele vai depender de algumas coisas, vai depender das superfícies, né, do material que são feitos esses objetos,
vai depender da massa desse objeto que está aqui em cima e também da inclinação desse plano aqui, se é um plano horizontal ou se é um plano inclinado, isso também altera essa força máxima suportada aqui, a força máxima de atrito possível nessa situação. E nesse ponto aqui, quando a gente atinge esse valor aqui, isso é a chamada força de atrito estático máxima. E, na verdade, a gente vai ver que vai ser esse valor de força que a gente vai poder calcular, que a gente consegue calcular, enquanto que esses outros valores aqui, na verdade, a gente sempre vai saber por equacionamento, né? Porque eles sempre vão ser iguais ao necessário para manter o bloco em repouso. Tá? Então, isso é uma coisa também que a gente vai ver em mais detalhe logo em seguida, que é uma fonte de confusão bastante comum entre os estudantes, que é pegar, calcular essa força de atrito estático máximo e dizer que ela é a força de atrito estático. Dá para ver claramente aqui que isso não é verdade, né? A força de atrito estático máximo é um valor limite aqui, enquanto que a força de atrito estático, ela é um valor de resposta que aparece aqui e depende da situação, do equacionamento do problema. Tá? E esse é o valor limite, ou seja, quando eu atingir esse valor limite, então a minha força, digamos só por exemplo, que isso aqui fosse 50 newtons, por exemplo, só a título de exemplo, né? Então eu estou fazendo 50 newtons aqui, e a força de atrito estático chegou em 50 newtons, que é o valor limite dela. Se eu passar para 50,1 newtons, aqui a força que eu faço, esse bloco vai sair do repouso, ele vai começar a se mover. E aí, quando isso acontece, a gente sai da situação estática, vai começar a ter deslizamento aqui, e passa para aquela outra parte da curva, que é a parte cinética, que a gente vai ver logo em seguida, mais para frente. Tá? Então, lembrando aqui, ó, a força de atrito estático, ela não pode aumentar infinitamente, tá? Ela tem algum limite máximo. A força de atrito estático máximo, então, isso aqui, lembrando, é a força de atrito estático, é o valor que tem da força de atrito, enquanto que o limite é a força de atrito estático máximo. O valor da força de atrito estático não é sempre igual ao valor da força de atrito estático máximo, tá? Então, de fato, na maioria das situações, essa força de atrito será menor do que o máximo possível, tá? Então, isso é o que está resumindo nessa equação aqui, ó. A força de atrito estático, ela é sempre menor ou igual que a máxima, que o limite possível. E a coisa que a gente consegue calcular através dos valores sabendo quais são as superfícies, sabendo qual é a massa, a inclinação, é isso, é a força de atrito estático máximo. Como que se calcula isso? Ela é um coeficiente, tá? Esse é um valor, é um número, isso aqui, tá? Um valor adimensional, que é o chamado coeficiente de atrito estático entre as superfícies, né? Lembrando aquilo que eu tinha mencionado, a gente sempre fala de atrito entre superfícies diferentes vezes a força normal, né? Qual é a força normal? Lembrando, a força normal, né? Então, se a gente fosse equacionar esse problema aqui, né? A gente teria aqui a força gravitacional para baixo, mg, tá? Então, essa é uma coisa de massa m. E como isso aqui é um plano horizontal, teria a força normal diretamente para cima, né? Lembrando que nesse caso aqui, a força normal em módulo seria simplesmente igual a mg, porque não existe aceleração ao longo desse eixo vertical aqui, né? Então, no caso de superfícies horizontais, tá? Então, se a superfície for horizontal, um plano horizontal, então a força normal é simplesmente m vezes g. Lembrando, num plano inclinado, isso aqui não necessariamente é verdade, né? E também se tiver aceleração ou alguma outra força no horizontal, também não vai ser verdade, tá? Mas se for só um objeto em repouso sobre uma superfície horizontal e não tem nenhuma força vertical, além da gravidade atuando nele, então a força normal é mg. E aí a gente calcula esse valor
limite aqui, a força de atrito estático máximo, tá? E esse coeficiente aqui, né, ele normalmente ele depende da superfície, então ou o problema já vai dar esse coeficiente, ou ele vai dar informações suficientes para que se calcule esse coeficiente, se saiba qual é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies. Mas normalmente ele fica entre 0 e 1, tá? Normalmente é um valor que está entre 0 e 1, na maioria dos casos. Vamos ver o que acontece quando a gente sai do caso estático. Então, a gente passa a ter deslizamento, lembrando é a palavra-chave, né, para o atrito ser cinético, é deslizamento, e aí a gente tem a força de atrito cinético. Então, isso é o que está escrito aqui, né? A força de atrito cinético aparece quando há deslizamento de um corpo sobre o outro. Tem valor aproximadamente constante. Ou seja, se a gente for olhar a força de atrito cinético aqui, né? Então, lembrando, o gráfico que a gente tem é assim, é a parte estática, chega num valor limite, e aí a gente começa, quando passa do valor limite a força que eu faço, essa coisa não consegue mais manter o objeto em repouso, e aí a gente tem uma mudança. Então, esse objeto começa a deslizar, e quando começa a deslizar, a gente observa que o valor da força que aparece, que é a força de atrito cinética, que é essa parte aqui, né? Então a força de atrito cinético, ela é aproximadamente constante. Então ela só depende de existir deslizamento, não depende da velocidade desse deslizamento, nem da aceleração, tá? Isso é lógico, é uma simplificação, tá? Porque no mundo real as coisas são mais complicadas, mas no geral, nos problemas que a gente vai ver aqui, isso é mais que suficiente para descrever a situação. E essa força, então, como ela é constante, na verdade, a gente pode calcular ela sempre aí de uma maneira bem similar àquela expressão que a gente viu, né? Para a força de atrito estático máximo. Então, a gente pode ver que a força de atrito cinético, ela é dada também por um coeficiente, só que agora esse é o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies, tá? Isso aqui é uma letra grega, tá? Essa letra é a letra Mi ou Mu. Então, a gente coloca um Czinho para dizer que é cinético, E para dizer que é estático. No livro, né, eles seguem aquela mesma notação do inglês, né? Então, fica o S para estático e o K para cinético. Mas lembrando, isso aqui é só notação, né? Não tem nada a ver com a física em si do problema, é sempre a mesma coisa. E aqui também aparece a força normal, de novo, né? Então, mais uma vez, né? Se a gente estiver falando de uma superfície horizontal em que não existem outras forças aplicadas na vertical sobre esse objeto, então a força normal vai ser simplesmente mg, né? Se tiverem outras forças, ou se não for uma superfície horizontal, for um plano inclinado, aí a gente precisa calcular e ver quanto que é a força normal, porque ela não vai ser simplesmente mg aí, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Mas, no geral, bem simples, né? Para calcular o valor da força de atrito cinético e para a força de atrito estático máximo, basta descobrir o valor da força normal, sabendo o coeficiente, né, seja estático ou cinético, e aplicar essa regra, essa forma.